Esse vai ser o primeiro vídeo com um cenário totalmente diferente, né? Tô aqui na roça e aí eu decidi gravar daqui mesmo. Com som de cachorro no fundo, com o vento, né? Improvisei aqui um mini tripé com um galão, mas eu acho que esse vídeo ele vai ser bem bacana, ele vai ser importante para você. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, um prazer imenso ter vocês aqui, pessoal, mais uma vez. Me perdoe a ausência, né? Eu prometi vídeos aí toda semana, mas infelizmente com a correria, com os projetos que a gente tem, às vezes a gente acaba não conseguindo cumprir de fato o que a gente gostaria. Eu acredito que eu já falei sobre isso também. O nosso vídeo de hoje, ele vai ser pra gente tratar de algo que eu comecei a pensar enquanto eu estava lendo o livro Leve-me com Você, esse livro aqui. E aí eu comecei a pensar em umas coisas que fazem real sentido, sabe? E eu tento falar para algumas pessoas sobre isso algumas das vezes e acabo não conseguindo, talvez, explicar da melhor forma possível e fazer com que as pessoas elas entendam o que eu quero dizer. Eu estava pensando, um dos motivos porque eu não gosto de livros de autoajuda, né? Apesar de eu ler também, não é bem livro de autoajuda, mas livro que vai ter um conhecimento um pouco mais técnico. Ou seja, um livro sobre finanças, um livro sobre algum determinado assunto, né? Sobre geologia, sobre ecologia, etc. Então, assuntos específicos que são assuntos para estudar, para a gente ganhar conhecimento. E também aqueles livros, né? Que são escritos por alguém. Então alguém deixa a sua opinião de vida naquele livro, ou seja, 10 regras para se tornar milionário, 10 regras para se tornar uma melhor pessoa, né? Como eu consegui me tornar quem eu sou, um atleta, enfim, é esse tipo de livro que eu estou me falando. Eu acredito que os livros, eles são basicamente um pouco da gente, né? Quando eu escrevo um livro, eu tenho um livro também, eu escrevi um livro que é Eu Te Desafio a Me Amar. Eu esqueci o nome do meu livro, gente. Eu esqueci literalmente o nome do meu livro. O nome do meu livro é Eu Te Desafio a Me Amar. Eu não publiquei ele em editora nem nada. Eu escrevi ele para um projeto que estava tendo na minha cidade. Na verdade, eu já tinha iniciado a construção desse livro há um tempinho. E aí eu finalizei ele para poder fazer parte de um processo que teve na minha cidade, né, de um edital. E eu consegui ganhar também, né, entre um dos escritores lá que conseguiram um prêmio para fazer cópias do livro. Então eu fiz várias cópias, distribuí para algumas pessoas, mas enfim. E no meu livro tem um pouco de mim, tem um pouco de quem eu sou, da minha visão, do que eu gosto, né, de como que eu vejo as coisas. E é assim como em todo livro. Então quando eu falo que eu não gosto de ler livros de autoajuda, livros mais técnicos, né? Claro que livros técnicos, eles são basicamente científicos também. Quando eu me refiro a ecologia, quando eu me refiro a história, quando geografia, isso são científicos, né? O que acontece de fato. Mas o que eu quis dizer são aqueles livros mesmo que são considerados realmente de autoajuda. Ou seja, consiga isso, vença, o poder do hábito e não sei o quê. Eu sei que esses livros, eles têm um poder muito grande de nos influenciar, porque ele vai trazer coisas importantes para as nossas vidas se a gente, de fato, seguir. Contudo, para mim, a melhor experiência que eu tenho são com livros de ficção científica, de histórias inventadas por outras pessoas, de um mundo que talvez não exista no real, de situações que não acontecem no real, sabe? Eu estava lendo um livro também que eu acabei esquecendo o nome do livro. Enfim, eu vou tentar lembrar e deixo na descrição o nome do livro, mas ele conta a história da Dark Side. Eu leio bastante livro da Dark Side, tá? Ele conta a história de uma menina que ela é da Terra, entre aspas, e aí, enfim, é um planeta, né? É um universo galáctico onde existem a possibilidade da gente ir para um outro planeta, para uma nova galáxia, sabe? E ela trabalha em uma empresa onde faz a perfuração dos buracos negros, né? Para fazer com que as naves elas tenham um tempo menor de caminhar, não, de pilotagem, né? De dirigir, não sei como é que explica isso, mas enfim. Ela cria meio que um espaço, um recorte no espaço-tempo, onde a máquina entra e sai em algum lugar, né? Eu esqueci até o nome de como se dá esse termo, ela explica tudo no livro, enfim. E dentro dessa nave existem diversos tipos de seres, com características totalmente diferentes. Ela é como nós, né? Uma pessoa humana, e as outras pessoas são extraterrestres, totalmente diferentes, com necessidades diferentes, com fisionomia diferentes, com inteligências diferentes, né? Então, o mais incrível é o que a gente aprende quando a gente lê esse tipo de livro, né? Quando eu leio esse tipo de livro, eu crio uma empatia muito grande por todo tipo de pessoas, sabe?
não vou dizer por extraterrestre, mas por todo tipo de pessoa. Porque de fato a gente aprende a gostar, a lidar da diversidade. E eu aprendi isso, né, que eu sei lendo esse tipo de livro, porque eu aprendi muito. Eu tive muito conhecimento com esse tipo de livro. Enfim, voltando sobre o que eu gostaria de falar nesse vídeo, né, que vocês já entenderam um pouquinho, que é para falar sobre... Não é para falar sobre de eu não gostar de livro de autoajuda e eu gostar de livro de ficção científica, não é para falar sobre isso, mas é para falar sobre a influência que as pessoas elas têm em nossas vidas. Desde sempre eu tive influências muito grandes com pessoas inteligentes, né? Com pessoas cultas, que leem livros que são mais cultos, né? Que gostam de ler realmente livros que vão impactar a sua vida de uma forma, eu tô lendo um livro que me ensinou a fazer isso, eu tô fazendo aquilo. Perfeito. Eu tô lendo um livro que consegui investir não sei quanto. Perfeito. Então, eu tenho uma influência muito grande de pessoas, mas eu sempre quis trilhar o meu caminho. Não tô dizendo que eu não leio esse tipo de livro, mas que eu prefiro ler meus livros, né? Leve-me com você, que tá tendo uma história incrível, não tô sendo pago pela Dark Side, mas tem uma história incrível de um pai que perdeu seu filho. E aí ele entra em uma jornada para espalhar a cinza do seu filho por um local onde o filho gostava, né? Pela natureza. Acho que é pelos lugares dos Estados Unidos, né? Passa por Yellowstone, né? Entre outros lugares. Enfim, mas nessa jornada que ele tá trilhando, que ele tem um trailer, né? Ele tá fazendo tipo um mochilão. Nessa jornada, o carro dele quebra e ele tem uma necessidade, em uma pequena cidade, de ter esse conserto. E aí que ele encontra uma outra pessoa, né, onde fica disposto a ajudá-lo, mas essa pessoa ela coloca uma condição. Ela informa que o serviço ficaria caro e tudo mais, que a condição é levar os seus 2 filhos durante o período que ele vai estar fazendo esse mochilão, né, que seria mais ou menos 3 meses no máximo, que o pai tinha falado, né, e o cara, enfim, o pai explicou o motivo, né, que ele seria preso e tudo mais, por algum motivo específico que aconteceu, é só lendo mesmo para você saber, enfim. E aí ele topa, e ele decide levar esses meninos nessa jornada. E tá sendo algo tão incrível, porque é muito lindo, sabe? A gente vê aí a paixão de um pai que perdeu seu filho, né? Por realmente, talvez não fazer as últimas vontades do seu filho, mas por realmente honrar a memória do seu filho, sabe? E estamos vendo duas crianças, né? Uma de 12 anos e outra de 7 anos, que nunca saiu de uma cidade bem pequenininha, que nunca teve experiências boas tendo isso com essa nova pessoa que eles estão viajando. Então isso traz dentro do meu coração um aquecimento muito grande, sabe? Isso traz também para minha mente memórias, entendimento, compreensão de situações. Então eu aprendo muito, mas muito mesmo com esse tipo de livro. E foi algo que eu sempre li, que eu sempre gostei de ler. Então, desde quando eu tive contato com leitura, eu aprendi a amar literatura, a gostar das experiências que eu tenho com os livros que eu leio. Para mim é algo muito chato fazer algo que não faz parte de mim. Quando eu me referi a pessoas, né, que tem esse nível intelectual, de querer conhecer novas coisas, de estar todo momento aprendendo algo novo, isso não faz parte da minha essência. Então, por qual motivo eu preciso querer fazer as mesmas coisas que essas pessoas estão fazendo? Eu quero fazer coisas diferentes. Eu quero fazer coisas diferentes. Não faz sentido eu querer aprender árabe só porque eu tenho vários amigos falando árabe. É claro que eu sei que a influência ela tem um poder muito grande, mas se isso não faz parte da minha essência, para que eu quero ser a mesma coisa que o outro? Não faz sentido. Tá, eu vou aprender agora, eu vou aprender mandarim, eu vou aprender uma outra língua totalmente diferente dos meus amigos. Eu vou aprender, enfim, latim. Eu vou aprender algo diferente, eu não quero seguir na mesma, né? Então eu quero fazer coisas diferentes. Ah, tá todos os meus amigos fazendo medicina, eu vou fazer medicina? Não, eu vou seguir o meu próprio caminho. Então esse vídeo, pessoal, ele foi basicamente para falar sobre a importância de você seguir o seu próprio caminho. Quando eu me referi aos livros e aos cursos que eu tenho, eu estou me referindo ao caminho que eu decidi trilhar. Então quando eu leio, o tipo de leitura que eu leio, que a gente costuma chamar de... Eu gosto de ler ficção, gosto de ler romance, né? Eu gosto de ler realismo mágico, ou seja, um realismo que tem coisas mágicas também, alguma coisa brilhante, uma fadinha. Então eu gosto de ler bastante esse tipo de conteúdo. Então isso faz parte da minha essência. Quando eu leio esse tipo de livro, eu estou alimentando quem eu sou. Se eu ler um livro de autoajuda, não estou dizendo que eu não vou ler, porque eu já leio diversos livros de autoajuda, livros de desenvolvimento profissional, etc, pessoal.
Mas quando eu leio outros tipos de livro, isso não faz parte da minha essência. Eu tô lendo mesmo só para me desenvolver. Não tô lendo com gosto de ser quem eu sou. Muito importante nós sermos quem nós somos. Então a gente precisa fazer coisas com a nossa marca, com a nossa cara. Então se eu tô correndo às 5 horas da manhã, é porque eu decidi, né, correr. É porque pra mim é importante. Não porque fulano de tal tá falando, isso é muito bom, não sei o quê. Tem pessoas, o barulho dos pássaros, coisa boa, né? Tem pessoas que elas vivem na dor pelo fato de escolher aquilo que outras pessoas escolhem viver para a vida delas, né? E não fazendo sentido para a sua própria vida. Então, o que não faz sentido para a sua própria vida, não faça. Não caia nesse dilema de que é necessário, né? Ah, não, eu preciso fazer isso porque eu vi que tem que fazer isso. Ah, eu preciso fazer isso porque tem que fazer... Não. Construa a sua própria essência, a sua própria personalidade. O fato de eu decidir ir para academia e de eu gostar de ir para academia é pelo fato de realmente de eu me sentir muito bem. Eu já fiz crossfit por influência, né? Fui 2 vezes no crossfit, odiei, não gostei de crossfit. Fiz natação, eu amo fazer natação. O problema da natação é um outro problema que eu vou discutir em outro vídeo, né? Talvez. Mas eu gosto de fazer natação, eu gosto de nadar. Mas por conta do encaixe do tempo também, que a natação é um horário específico e a academia eu posso definir qualquer horário, né? Porque, querendo ou não, eu preciso adaptar a minha realidade. Então, eu faço coisas que realmente são importantes pra mim. Eu não vou deixar de tomar meu açaí, eu não vou deixar de comer meu chocolatinho, porque as pessoas falam que açúcar faz mal, que isso e aquilo. Não vou tirar o açúcar do meu café, porque eu gosto de tomar café com açúcar. Não faz sentido. Eu tiro de outras coisas, eu faço uma corrida, enfim. Mas não faz sentido a gente perder o gosto de viver pelo fato do que as pessoas elas estão falando. Claro que é muito importante cuidar da saúde, né? Evita muita gordura, evita muito açúcar, né? Mas algumas coisas de fato não faz sentido para as nossas vidas, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não vou colocar cortes, talvez eu coloque uma musiquinha, né, pra melhorar aí. Ou na verdade a gente já tem as musiquinhas dos pássaros, né, do vento. Mas eu espero que vocês tenham entendido a importância de trilhar o próprio caminho de vocês e a importância de viver de uma forma significativa. Eu acho que a vida ela tem que ter significância pra gente. Então não adianta a gente fazer as coisas no automático ou as coisas como as outras pessoas gostariam que nós fizéssemos. Eu acho que é importante a gente sair fora da caixa de vez em quando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço no coração e até mais. Tchau.